Olá, eu sou André Gomes, curso Ciência da Computação pela Universidade Federal de São João del Rei e estou aqui para apresentar o Sistema Operacional BSD. Os sistemas operacionais BSD são considerados códigos derivados do Unix da AT&T, pois compartilham a mesma base de dados do projeto original. Foi inicialmente distribuído pela CSRG da Universidade da Califórnia em Berkeley. Desde 76, o CSRG lançava fitas magnéticas com cópias do seu software, o que era chamado de Distribuição do Software de Berkeley, ou BSD. Todas as versões incorporavam código proprietário da Unix da AT&T e foram, portanto, sujeitas às licenças do software da AT&T. Licenças do código-fonte tornaram-se muito caras e vários grupos mostraram interesse em uma versão separada do código, completamente fora da AT&T, e portanto não estaria sujeito ao requisito de licenciamento. Isso levou ao Net1, o que foi disponível para não licenciados do código AT&T e foi redistribuído livremente nos termos da licença BSD. Depois do Net1, iniciou-se o projeto para reimplementar a maioria dos programas do NetBSD sem usar o código da AT&T. O resultado foi o lançamento em junho de 91, o Net2, um sistema operacional quase completo que foi distribuído gratuitamente. A versão final do Berkeley foi em 95 com o nome de BSD 4.4 Lite Release 2. Após isso, o CSRG foi dissolvido e o desenvolvimento do BSD em Berkeley cessado. Desde então, diversas variantes baseadas diretamente no BSD foram mantidos, como FreeBSD, NetBSD, OpenBSD e Dragonfly BSD. Como existem várias versões do BSD, utilizaremos o BSD 4.4 como exemplo aqui. O BSD 4.4 suporta um ambiente multitarefa. O kernel cria um processo duplicando o contexto de um outro processo. O novo processo é denominado processo filho do processo pai original. O contexto duplicado na criação do processo inclui tanto o estado de execução no nível de usuário, quanto o estado do sistema do processo gerenciado pelo kernel. Na imagem representada está mostrado o ciclo de vida do processo. Um processo pode criar um novo processo que é a cópia do original, utilizando uma chamada fork. O novo processo compartilha todos os recursos do seu pai, como descritores de arquivos, status de manipulação de sinal e layouts de memória. Os processos são agendados para execução de acordo com um parâmetro de prioridade de processos. Essa prioridade é gerenciada por um algoritmo agendado baseado em kernel. Os usuários podem influenciar o agendamento de um processo especificando um parâmetro que pesa a prioridade de agendamento geral, mas ainda é obrigado a compartilhar os recursos subjacentes da CPU de acordo com a política de agendamento do kernel. Cada processo possui seu próprio espaço de endereço privado. O espaço de endereço é inicialmente dividido em 3 segmentos lógicos: texto, dado e pilhas. O segmento de texto é somente leitura e contém as instruções de máquina de um programa, e os segmentos de pilha e dados são legíveis e podem ser escritos. Todo o conteúdo de um espaço de endereço do processo não precisa ser residente para um processo a ser executado. Se um processo faz referência a uma parte do espaço de endereço que não é residente da memória principal, o sistema informa as informações necessárias na memória. Quando os recursos do sistema são escassos, o sistema usa uma abordagem de 2 níveis para manter os recursos disponíveis. Se uma quantidade modesta da memória estiver disponível, o sistema retirará os recursos de memória dos processos se esses recursos não estiverem sido usados recentemente. Caso haja uma grave escassez de recursos, o sistema recorrerá ao intercâmbio de todo o contexto de um processo para armazenamento secundário. A solicitação de paginação e troca feita pelo sistema é efetivamente transparente aos processos. Um processo pode, no entanto, aconselhar o sistema sobre uma futura utilização da memória esperada. Os processos Unix usam descritores para referenciar os fluxos de entrada e saída. Os descritores são números inteiros não assinados pequenos obtidos das chamadas sistemas abertos e socket. A chamada sistema aberto leva como argumento o nome do arquivo e o modo de permissão para especificar se o arquivo deve estar aberto para leitura ou escrita, ou para ambos. O kernel mantém para cada processo uma tabela de descritor, que é uma tabela que o kernel usa para traduzir a representação externa de um descritor para uma representação interna.
A tabela descritora de um processo é herdada do pai desse processo e assim o acesso aos objetos aos quais os descritores se referem também é herdado. As principais formas pelas quais um processo pode obter um descritor são a abertura ou criação de um objeto e a herança de um processo pai. Além disso, o socket IPC permite a passagem de descritores e mensagens entre processos não relacionados na mesma máquina. A imagem mostra um exemplo de sistema de arquivo. Os diretórios podem conter subdiretórios e não há limitação inerente à profundidade com qual alinhamento dos diretórios podem ocorrer. Para proteger a consistência do sistema de arquivos, o kernel não permite que os processos sejam gravados diretamente no diretório. Um sistema de arquivos pode incluir não apenas arquivos simples de diretórios, mas referências a outros objetos. Os arquivos são criados com zero de comprimento e podem crescer quando são escritos. Enquanto o arquivo está aberto, o sistema mantém um ponteiro no arquivo que indica a localização atual no arquivo associado ao descritor. Soy el fuego que